Olá, pessoas bonitas, inteligentes e interessantes aqui do canal Alejandra Meireles, pessoas que gostam de arte, pessoas que gostam de refletir sobre diversos assuntos comigo aqui, amigos queridos que dão sempre aquela força no canal, sempre fazem aquele comentário pertinente e existe uma criaturinha brincando aqui no meu pedestal que segura o celular, por isso que tá balançando desse jeito. É um novo gatinho que eu resgatei das ruas e adotei, né, gente? Porque nem sempre as pessoas querem, ainda mais quando é muito pequenininho, né? Então vamos direto ao assunto. Voltamos à série de explicações sobre a concepção, né, da canção e do videoclipe da canção de História Recente, né? Foi um processo longo até, diria, né? Nós entramos em férias, eu e meu namorado, em julho, certo? Ele teve que viajar na primeira quinzena de julho e eu fiquei com minhas crises de ansiedade, né? Eu já estava muito atacada desde junho, então eu fiquei em casa, me controlando, me cuidando. E uma das coisas que eu fiz para driblar essas crises foi a gravação de História Recente no estúdio do Nelson Torres, que é compositor, é produtor musical, é arranjador, multi-instrumentista e, gente, faz um trabalho incrível como produtor musical. E de quebra, ele ainda é luthier, né? Ele faz os próprios instrumentos, também comercializa. Além, é claro, de ser professor e fazer a UEPA, né? Licenciatura em Música na UEPA. Então, este ser aí, iluminado e músico fenomenal, o Nelson Torres, me recebeu no estúdio dele pela segunda vez, né? Eu fiz a gravação de Escolha Errada também lá. E aí nós fizemos o processo, né? De concepção dessa canção. Eu já tinha letra, já tinha melodia, mandei os fragmentos para ele pelo WhatsApp, né? É muito interessante isso, né? Eu mandei os fragmentos para ele e falei que eu queria um blues, né? Um blues que o blues, em sua raiz, ele traz o lamento, ele traz o posicionamento, né, dos negros diante de uma sociedade racista de ultradireita dos Estados Unidos, né, na época do apartheid, né, desde a escravidão. O blues ele nasceu nas colheitas americanas, né, através do canto dos escravos. E tem uma história super bonita. Então a base blues, ela vem justamente buscando esse significado, né, do oprimido, através da arte, se posicionar e resistir à opressão. Então, por isso, eu escolhi como gênero musical, como ritmo, né, blues, né, um ritmo que já traz toda essa história, esse arcabouço lindo, né, de resistência dos Estados Unidos, né, da cultura negra americana. E aí o Nelson, com muita sensibilidade, né, recebeu aquelas informações e me apresentou, né, depois que eu mandei para ele os fragmentos, a gente fez a guia, ele me apresentou a base e os solos de guitarra que ele construiu para a música. Eu disse para ele que eu queria uma guitarra conversando todo o tempo com a melodia principal, no caso, a que traz a letra, né? E foi assim que ele fez. E eu fiquei, assim, assustada no começo, porque eu pensava numa guitarra mais limpinha, assim como era o blues, né? O blues raiz, aquelas guitarras semiacústicas e tudo mais, que são brilhantes. Só que ele trouxe essa contraproposta também de uma pitada de rock and roll, que é outro ritmo transgressor, né? Um outro ritmo que também costuma colocar a boca no trombone e falar sobre as demais mazelas da sociedade e injustiças. Então nós já viemos com duas referências aí que apontam para essa resistência, né, para esse grito contra as injustiças e contra a opressão. E ele me apresentou essas guitarras distorcidas que eu não havia imaginado para música. E ele me surpreende com essas guitarras. E eu, depois de muito pensar e refletir sobre a ideia, eu resolvi aceitá-las, né? Aceitei e incorporei esse segmento, né, o rock, né? Inclusive ele traz também um pouco da batida do rock dentro da levada do blues, o que é muito interessante. E aí a gente fechou a ideia e aí fui colocar a voz definitiva depois que eu tinha feito as imagens com meu namorado lá no Centro Histórico de Belém. As imagens foi o seguinte: depois que ele chegou, né, na segunda quinzena do mês de julho, nós marcamos, agendamos, né, porque tem que agendar. Nós agendamos um dia para ir lá para o Centro Histórico de Belém, com horário tudo da luz ideal que a gente precisa para fazer as imagens, né? A gente marcou sair daqui 3 horas para chegar 4 e passar pelos locais que eu queria, né? Que eu já tinha traçado todo um cronograma, todo um itinerário para a gente fazer as imagens. A primeira parada foi na Praça da Leitura, lá em São Brás, onde a gente foi lá para a coluna da Infâmia, né? Aquele primeiro monumento que aparece logo no clipe é a coluna da Infâmia. E eu conto a história dela lá no meu Facebook, tá? Se você ainda não está lá no meu Facebook, ainda não me mandou uma solicitação de amizade, mande lá que você vai ver, tá lá um post.
E eu venho explicando todinho como foi que ela surgiu e quem é o autor da Coluna da Infâmia, o que ela representa, o que ela significa. Então vai lá no meu Facebook, Adejana Meireles, tá? E também tem no meu Instagram, Adejana Jana. Vai lá, acessa que vocês vão encontrar essa história. E aí nós começamos por lá, depois fomos para a Praça Dom Pedro I, conhecida como Praça da Independência. Fizemos uns takes lá na Praça da Independência, ainda pegou um pouquinho do Ver o Peso, maravilhoso. Não era o meu foco, né? É a Praça do Relógio, nem o Ver o Peso, mas ainda pegou um pouquinho. E depois nós fomos para lá, para o Complexo Feliz Lusitânia, né? A Praça Frei Caetano Brandão, Forte do Presépio, Casa das 11 Janelas, Igreja de Santo Alexandre. Só que nós fizemos mais imagens mesmo no Forte do Presépio, né? Que era um dos meus focos principais mesmo. E aí, depois disso, é que eu fui gravar a voz e nós já aproveitamos para fazer os takes com o Nelson lá no estúdio. Meu namorado foi comigo, ele ficou com a câmera móvel e eu coloquei o pedestal para fazer as imagens fixas, que a gente aparece sentado, eu e o Nelson, né, performando. Então, assim, gente, foi maravilhoso, né, a construção, a concepção, né, o processo foi muito legal. E por último, eu terceirizei para os artistas convidados, né, as partes que eles iriam participar. Deixei por conta deles, expliquei o teor da canção, expliquei o objetivo e eles ficaram livres para pensar uma performance para agregar na música. Kevin Braga, Rosemara de Lisboa e Karen Santos. Karen Santos eu já direcionei mais porque eu queria que ela trouxesse essa imagem mesmo da professora, da socióloga. Kevin Braga e Rosemara Lisboa pensaram 2 personagens magníficos, que eu nem fazia ideia, né? Kevin Braga trouxe o Sebastian, que é inspirado no São Sebastião, e Rosemara Lisboa trouxe a justiça, né? A justiça brasileira, no caso, aquela que a estátua que está lá na Praça dos Três Poderes, né? E ambos, assim, com justificativas maravilhosas, também está no meu Facebook, também está no meu Instagram. Vamos lá, Facebook Adejana Meireles, Instagram Adejana Jana. Tem lá as justificativas dos personagens que eu vou esmiuçar aqui quando eu falar de cada participante, né? Por enquanto eu tô falando no geral. Então, assim, gente, foi isso que aconteceu, a captação das imagens. Eles me mandaram os vídeos deles e eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz com o resultado, já imaginando como seria o final. Eu já tinha tudo traçado na minha cabeça, esse roteiro. E depois nós já havíamos agendado, eu e Rosemara, para nos encontrarmos no final do mês de outubro para fazermos as edições e, enfim, publicarmos o videoclipe, né? E foi o que aconteceu. Nós, no dia 27, eu fui para lá para Curuçá e a gente deu seguimento a esse trabalho até a conclusão. Graças a Deus nós conseguimos concluir, né, um pouquinho fora do prazo estabelecido mais do cronograma, mas isso acontece e a gente já prevê, né, e nada prejudicou a divulgação e a publicação e o desempenho do videoclipe. Então, gente, mais uma parte, um capítulo dessa história aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada artista convidado, sobre a nossa equipe como um todo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.